está falando aqui sobre loucura, do ponto de vista de Michel Foucault, com Daniel Lins, que é sociólogo, filósofo e psicanalista, Cíntia Oliveira, psicóloga, e o psiquiatra Fábio Gomes de Matos e Souza. Vocês acabaram de assistir um trecho de Um Estranho no Ninho, do Milos Forman, esse é o Jack Nicholson, um filme brilhante, né? Nós recomendamos. Eu queria falar um pouco, esse filme ele trata um pouco daquela história de normalizar ao invés de curar. Como é que você vê isso? Eu acho que é o grande exemplo do poder realmente médico, né? Esse filme. Com todo o interesse que tem na relação, entre aspas, da cura, não pode jogar o bebê com água fora. Mas eu quero dizer, se Foucault provocou a revolução dentro da própria psiquiatria, e se Foucault vai provocar o nascimento da antipsiquiatria, e se de repente a gente viu o que viu em Londres com Cooper, Lang, Emerson, Roger Gentil na França, o próprio Guattari com Laborde, é porque é como se fechar os loucos, dopá-los por uma droga psicotrópica legal, não desse conta da dimensão da própria loucura. Porque chega um momento onde os loucos tornam-se como legumes, né? No fundo, esse filme daí era isso. Era um filme que poderia ter sido dedicado a Foucault, e Foucault nunca aceitou. Nunca aceitou. Porque ele não se via muito nesse filme, ele achava que o filme exagerava. E Foucault, como era um cara muito rigoroso, né? Brincalhão e tudo, um homem que vivia e que falava muito pouco dele, dos seus costumes, das suas práticas, vai se descobrir o corpo de Foucault muito tarde e jamais falado por ele. Não existe uma obra de Foucault onde o corpo de Foucault esteja presente. Isso só vai acontecer com jornalistas americanos, praticamente no final da vida do Foucault. Mas é interessante ver como é que esse filme deixou Foucault meio apavorado. Ele tinha medo que a psiquiatria para ele é tão importante que ele tinha medo que isso virasse uma caricatura. Porque é verdade que isso é psiquiatria, mas não é só psiquiatria isto. A psiquiatria vai para além disso, não é? Mesmo naquele contexto. Eu acho essa frase muito complicada que o Dr. Daniel acaba de dizer, isso é psiquiatria. Porque isso é exatamente o que a psiquiatria hoje não faz e não quer fazer. Né? No contexto de hoje, né? Hã? No contexto de hoje. No contexto de hoje. Continuou fazendo, mas às escondidas, inclusive em Fortaleza. Se você tem os dados, é bom divulgá-los. Não, mas não precisa. Todo mundo tem os dados. Eu não tenho os dados. Que pena. Que pena. E é interessante como eu milito nesse tema há tantos anos. E eu não sei desses dados que você tão bem sabe, muito bem informado. Devia dar pra gente esses dados. Eu não sou um dedo duro. Ou não, revelador da verdade. Falando de uma clandestinidade? Sim. Não. Eu vou até me afastar aqui. Não, sei lá, se você está dizendo isso. Porque uma das coisas fundamentais que eu vejo... É bom que o público pudesse telefonar pra gente. É verdade, falando nisso, por favor, coloca o telefone aqui do programa. Por exemplo, de dopagem pelos psiquiatras. Seria interessante que o público falasse. Eu conheço alguns. É bacana você ter tocado nessa parte do público participar. Trabalhei com muita gente vindo dos psiquiatras, agora nunca generalizava. Isso é uma exceção na psiquiatria. É uma exceção. Eu tenho excelentes amigos psiquiatras de alto nível que jamais fariam isso. Eu não vou cair no angelismo de pensar que todos os psicanalistas são perfeitos e que todos os psiquiatras são... Isso é angelismo. Tem psicanalista também que é picareta. Bem, uma das questões fundamentais hoje que a gente vê na psiquiatria é o seguinte: é o desejo e o esforço contínuo de inúmeros colegas, não só psiquiatras, porque hoje a gente não trabalha basicamente como um ente isolado. A gente trabalha dentro de uma equipe interdisciplinar em que participa psicólogo, participa enfermeiro, participa fisioterapeuta, participa terapeuta ocupacional, participa uma série de profissionais que fazem com que estes pacientes fiquem nas suas casas, que fiquem o máximo de tempo fora dos hospitais. Tanto assim que hoje em todo o mundo há um decréscimo absolutamente gritante do número de internações hospitalares. Não vai acabar nunca pelas crises. E o hospital hoje, a gente não pode confundir, especialmente o grande público, não pode confundir manicômio com hospital.
hospital hoje. Manicômio era aqueles depósitos que acontecia até algum tempo atrás, infelizmente, né, que é uma herança maldita que a gente tem, no sentido de que as pessoas eram depositadas lá e ficavam lá o resto da vida. Hoje o hospital é para a crise e sai da crise, e volta para a normalidade, volta para a sua família. E esse é o objetivo, e esse é onde a gente trabalha hoje, nesse meio termo. Então, essa questão de que você interna e o paciente fica lá, fica dopado e tudo mais, isso não é psiquiatria. Psiquiatria é saúde, psiquiatria é volta à normalidade, psiquiatria é a pessoa conviver dentro da sua casa, na sua comunidade, com a sua cultura, com todos os seus amigos e vizinhos. Isso é psiquiatria, isso é saúde. E é por isso que a gente luta diariamente para que N pessoas possam usufruir desse benefício. Olha, só lembrando... Eu diria que a medicalização da psiquiatria não é algo estranho à psiquiatria contemporânea. Absolutamente. Não é porque hoje os pacientes ficam em casa que não há, é próprio do psiquiatra. Vocês não são psicanalistas. No trabalho em equipe é muito importante, eu também participei desse trabalho de equipe, acho importantíssimo. Abrir demais, mas há um momento, a bem da verdade, o psiquiatra vai ter que trabalhar com a palavra e também com o remédio. Eu não vejo nenhuma contradição em você trabalhar com a palavra e com o remédio. Não, legal. Não, eu não vejo nenhuma contradição. Eu estava falando como se fosse um psicanalista. Não, quem trabalha com a palavra somos nós. Nós não usamos remédio. Não conheço psiquiatria das melhores que trabalham sem remédio. Eu não conheço nenhum psiquiatra que o paciente entre, ele não fale nada e só deu remédio. Eu não conheço esse psiquiatra, eu preciso conhecer esse psiquiatra. Não, você está fazendo uma caricatura difícil com os psiquiatras, porque ainda é a imposição do poder. Não se toca, não é tangere, é como o corpo, não se toca. E se a gente ficasse numa relação democrática? O senhor tem conhecimento? Eu também tenho. O senhor mora no século XXI, eu vivo no século XXI. Não estou dizendo simplesmente que a gente não pode passar uma ideia de uma psiquiatria que vai fazer milagres sem a sua própria metodologia e sem a sua própria técnica. Olha, uma das coisas que a medicina, há dois momentos históricos na medicina. Um momento do século XX em que a grande maioria das doenças eram infecciosas e aí eram agudas. O grande momento das doenças crônicas é um momento em que existe um componente genético nisso aí, existe um componente de vivência, existe um componente ambiental e é a junção disso tudo que vai fazer com que a pessoa possa ou não controlar as doenças. O que é que a medicina cura? Basicamente nada. A medicina controla. Ninguém fica curado de hipertensão, de diabetes, etc. Mas você controla e as pessoas têm uma qualidade de vida melhor. E esse é o nosso objetivo. Fábio, a gente vai interromper, voltamos daqui a pouco. Eu estava lá, olha.